Ao Deus de Abrão, louvai no vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai, e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, por grande eu sou. Minha alma o nome exaltará, por grande eu sou. Minha alma o nome exaltará, por grande eu sou. Graça e paz, irmãos e irmãs. É um privilégio, é uma bênção podermos nos encontrar neste espaço para adorarmos e exaltarmos ao nosso Deus. É uma bênção também podermos louvar ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado ao longo de todos esses anos na vida da nossa igreja. Hoje é o último domingo de aniversário da nossa comunidade, mas isso não nos impede de fazermos como fizemos em outras oportunidades, ou seja, prestarmos um culto a Deus alegre, vibrante, com sinceridade, com humildade. Então, que Deus possa nos abençoar e que, acima de tudo, nós possamos exaltá-lo, engrandecê-lo e ouvir a sua voz. Que Deus abençoe a sua vida, aí onde você está, que você possa ser impactado e impactada pela presença de Deus. Continuemos exaltando ao nosso Senhor neste culto. Façamos a leitura da Palavra de Deus em Filipenses 1, de 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu sou muito grata à Igreja Metodista em Vila Planalto, que foi a base e foi a sustentação dos meus valores cristãos. E foi ali que eu cresci, que eu aprendi que o ministério de Cristo é fundamental para nossas vidas e é nosso papel continuar mantendo esse projeto. E sou grata aos irmãos e irmãs que até este momento sustentaram essa comunidade de fé e que renova a nossa esperança e nos faz irmãos. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Igreja Metodista em Vila Planalto, pelos irmãos e irmãs que dedicaram suas vidas desde o seu nascimento até os dias de hoje e que tem sustentado essa comunidade que serve de exemplo, serve de base
para todas as pessoas que ali buscam a sua presença. E nós somos gratos a Deus por essa comunidade em Vila Planalto. E que ela continue crescendo, que ela continue sendo luz e vida para todas as pessoas que ali entram. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Oi, pessoal da igreja, oi, crianças, que saudade de vocês, boa noite. Agora é o momento das crianças e eu sou a Jéssica e ela é a Niara. Nós vamos ter agora o nosso momento das crianças. E para começar, você sabe, Niara, o que acontece agora em junho na igreja? O que a gente está comemorando? É o aniversário do vovô e da vovó. É o aniversário do vovô e da vovó? Não, mas além disso... O aniversário da igreja. Ah, a gente está comemorando o aniversário da igreja. Né? Então, durante o mês de junho todo, estamos comemorando o aniversário da igreja. E hoje, para o momento das crianças, nós vamos ler juntas uma historinha bíblica que está aqui, ó, neste livrinho de histórias bíblicas para crianças. E essa história aconteceu há muito tempo atrás. E a Niara vai ler junto comigo aqui do livrinho, tá bom? Vamos lá, pronta? Sim. Ó, quais são os personagens da história? Este é Moisés, este O faraó. e aqui, Egito. estes E Deus. e este, Mar. o mar. Então a Niara vai completar a historinha, ó, enquanto eu leio, tá bom? Então vamos lá, começando? Sim? Sim. Então começa. Moisés. Nasceu no Egito. onde os E Deus. eram escravos. Um dia, Deus disse a Moisés. que ele deveria libertar os... E Deus. Então, Moisés. pediu ao Faraó. que os libertasse. Mas o Faraó. não aceitou. Deus enviou pragas ao Egito. e o Faraó. libertou-os. E Deus. Então Deus fez algo maravilhoso. Ele abriu o Mar como se fosse uma rua. e Moisés. partiu com os E Deus. em segurança para a terra prometida. E quando os soldados foram passar, Deus fechou o mar. E nenhum soldado conseguiu passar? Eles se afogaram na água. Uau, Deus é poderoso, né? É poderoso. E Deus faz milagres. E agora, nesse período de pandemia, de coronavírus, a gente está precisando de um milagre do Papai do Céu para tudo ficar bem? Sim, Sim, muitos milagres. muitos milagres. Então vamos orar para o Papai do Céu? Sim. Então vamos lá, fecha o olhinho. Ó, a Niara vai falar e a gente repete, combinado? Tá bom? Pode começar. Papai do céu, Papai do Céu, muito obrigada muito obrigada pelo dia de hoje. pelo dia de hoje. Muito obrigada Muito obrigada pela minha família. pela minha família. Muito obrigada Muito obrigada pela minha mamãe. pela minha mamãe. Muito obrigada Muito obrigada pelos meus titios e titias. pelos meus titios e titias. Muito obrigada Muito obrigada por tudo. por tudo. Muito obrigada por tudo mesmo. Muito obrigada por tudo mesmo. O que você pede pro Papai do Céu? Faça com que esse coronavírus acabe. Faça com que esse coronavírus acabe.
tudo funciona mal, as pessoas pobres ganhando na casinha e tudo. Comida, água, tudo dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que lindo! Bom culto para vocês, boa mensagem para todos e a gente vai se despedindo. Manda um beijo para eles. Tchau! Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Irmãs, irmãos, nesta hora temos a oportunidade de ouvirmos a pastora reverenda Andréia Fernandes, pastora da Igreja Metodista, coordenadora do Departamento Nacional de Escola Dominical, que tem uma longa experiência na vida da igreja e certamente ao compartilhar a palavra demonstrará toda essa vivência na presença de Deus em comunhão com a igreja também. Que nós possamos acolhê-la, abraçá-la, orar por ela e que nessa hora os nossos ouvidos e os nossos corações e mentes estejam abertos para a palavra de Deus. Reverenda Andréia, a palavra é tua, que Deus a use para abençoar a Igreja do Senhor. Olá, graça e paz, irmãs e irmãos. Queria dizer da alegria de poder estar aqui nesse tempo de festa, já está terminando esse tempo de aniversário, mas que bom poder estar celebrando com vocês mais um ano de vida que o Senhor concede a essa comunidade. Quero agradecer a equipe pastoral, eu sei que muita gente boa já passou por aqui, então me sinto muito honrada também de ter sido lembrada para participar dessa festa, né? Festa num tempo difícil, mas que ainda assim, apesar de todas as limitações, de todas as dificuldades, vocês escolhem se manterem gratos ao Senhor, celebrar a vida. Isso de fato é inspirador, é um passo de ousada confiança em Deus. Então, que o Senhor continue derramando da sua graça, da sua sabedoria, fazendo dessa comunidade aquilo para a qual ela foi vocacionada, para ser sinal da graça, do amor de Deus, seguir construindo e proclamando o seu reino. Nesse tempo que vocês se reúnem em aniversário, mas também para pensar a espiritualidade em tempos difíceis, eu gostaria de colaborar com algumas reflexões a partir disso, e para isso eu quero convidar você a ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler dos versos 11 até o verso 17. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela.
Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Bem, que Deus nos abençoe nesse tempo de reflexão da sua palavra. Eu estou aqui com o meu esqueminha para tentar fazer uma fala mais resumida e mais concisa, né? Bem, essa história da viúva de Naim, ela é um relato exclusivo do Evangelho de Lucas, né? Onde as memórias das mulheres são menos invisíveis. Sobre a identidade da viúva, o texto bíblico nega pra gente o nome dela, né? Mas ele vai nos oferecendo outras pistas sobre essa mulher que nos ajuda a poder reconstruir um pouco quem era a viúva de Naim. Bem, ela morava em Naim, que é um pequeno vilarejo que fica próximo de Cafarnaum, né? A viuvez, a gente sabe, lhe trazia vulnerabilidade social, né? E aí, com a morte do seu único filho, essa situação, ela se intensificava, porque para as viúvas, os filhos eram, especialmente os filhos homens, eram uma garantia de sustento. Então, além da imensurável dor emocional que aquela mulher estava vivendo por perder o filho, isso também significava perder o seu futuro, o seu sustento, né? Isso, futuro e sustento acabavam sendo comprometidos com aquela situação. Na época de Jesus, os enterros, eles aconteciam fora da cidade. Era para lá que a mulher e a multidão caminhavam. Foi na porta de Naim, lá, se você puder olhar aí no verso 12 na sua Bíblia, foi na porta da cidade de Naim que tudo mudou. Na porta da cidade aconteceu o encontro de duas multidões. Essa palavra multidão, ela aparece 2 vezes no texto bíblico, né? Tinha uma multidão que vinha com Jesus, escutando seus ensinamentos e conhecendo os seus feitos, e tinha uma multidão que vinha chorando com a viúva para enterrar o corpo fora da aldeia. Há quem chame na pesquisa bíblica essas duas caminhadas, né, essas duas multidões, de caminhada da vida, que é protagonizada por Jesus e os discípulos, né? E caminhada da morte, que é protagonizada pela mulher e os amigos, quem acompanhava ela, né? E aí é muito interessante a gente pensar sobre a direção que tais multidões caminhavam. Aquela mulher saía da cidade para enterrar o seu filho e Jesus entrava na cidade de Naim. E aí é interessante, né? Porque Naim é uma palavra que significa, que é uma palavra hebraica que traz a ideia de lugar agradável, aconchegante, tranquilo, traz a ideia de consolação. Certa vez eu li um texto do professor Luiz Carlos Ramos e ele chama a aldeia de Naim de aldeia da consolação, que era uma aldeia agrícola, né? Então, provavelmente, o cultivo da terra e das boas relações deu àquela cidade a possibilidade de ser chamada de Naim, lugar de consolação, lugar agradável. E aí é interessante perceber que, ao se deparar com a caminhada da morte, quem caminhava pela vida, né, precisou parar. Porque foi isso que Jesus, o grande protagonista dessa caminhada, fez, né? Então, enquanto ele caminhava, quando ele se deparou com aquela multidão cheia de luto e que chorava, ele parou. O texto diz que Jesus se compadeceu daquela mulher, é o que está lá explícito no verso 13, né? Ele parou, se comoveu e foi conversar com aquela mulher. E o que Jesus fala, né? Primeira coisa que sai dos lábios de Jesus é: não chores. E aí eu fico pensando que o não chorar vindo de Jesus era muito mais que um convite para secar as lágrimas.
Jesus não se resumiria a pedir para uma mãe que parasse de chorar diante da morte do seu filho, não é verdade? Porque Jesus mesmo, quando viu seu amigo Lázaro morto, ele não conseguiu segurar as lágrimas. O Evangelho de João diz pra gente que Jesus chorou, não é verdade? E aí é muito interessante ver que a fala de Jesus é muito mais do que secar de lágrimas. Está imbuída de compaixão, de empatia. Ele se comoveu, né? Ele teve compaixão. E aí ele se movimenta em direção àquela mulher. Ele se coloca no caminho da morte e interrompe o seu movimento. Porque o texto diz pra gente no verso 14 que Jesus toca no caixão e as pessoas que carregavam o corpo, elas param também. E eu acho essa imagem muito bonita. Na sua presença, né, na presença de Jesus e nas palavras de Jesus, havia afeto, mas também atitudes de restauração para aquela mulher que agora se encontrava numa condição radical de vulnerabilidade social. Então, quando Jesus traz à vida o filho da viúva, ele garante para ela o sustento negado naquela sociedade que era machista, que era patriarcal e por conta disso era desigual. Tratava diferente mulheres e homens, né? Era um tempo difícil para aquela mulher, para aquela cidade, um tempo de luto, um tempo de dor, e é um tempo difícil para nós hoje. Há uma atmosfera de dor e de luto, né? No dia que eu gravo essa mensagem para vocês, nós já passamos de 50 mil pessoas mortas pela Covid-19. E aí, quando eu olho para os nossos tempos, né, os tempos atuais, a gente constata que esse tempo tem nos permitido viver as mais variadas formas de luto. A gente tem enterrado pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas que a gente não conhece, pessoas que nós conhecemos. Talvez alguém aqui já tenha até tido a infelicidade de enterrar alguém muito próximo. Na minha comunidade, nós perdemos 2 pessoas por conta dessa doença, né? E isso, essa tragédia, essa pandemia é algo que, por exemplo, a minha geração nunca viveu, né? Além de perder pessoas, outros enterros simbólicos, né, têm acontecido. E é óbvio que a gente não pode comparar a dor da perda de alguém com esses outros enterros. Mas eu queria citar também esses enterros simbólicos. Tem gente que tem perdido a sua sanidade mental, tem gente que tem perdido a tranquilidade das relações familiares. A gente tem visto que o número de violência doméstica contra as mulheres, crianças e idosos aumentou consideravelmente. Tem gente que tem perdido projetos, empregos, às vezes atividades recém-iniciadas tiveram que ser abruptamente interrompidas. E há uma sensação de injustiça, de indignação, de não saber o que fazer. São tempos difíceis porque tem muita gente chorando e tem muita gente sofrendo. É interessante perceber que quando Jesus toca no caixão daquele jovem, né, ele também destina uma palavra para aquele jovem. Ele fala: levanta-te. Aquela ordem, né? Diante daquela ordem, o jovem sentou-se e começou a falar. No relato desse milagre, há quem ache que por conta disso, esse jovem ele é o mais importante dessa história. Mas eu não acredito não, né? Eu acho que a mulher continua sendo, sim, a mulher que tinha perdido o seu futuro, tinha perdido um amor da sua vida. Ela é a personagem principal, porque quando aquele jovem se levanta, o texto diz pra gente que o Senhor devolve, né? Lá no verso 15, que o Senhor devolve o filho àquela mulher. E aí é interessante porque com a ressurreição desse filho, Jesus também
dar a essa mulher a possibilidade de ressurgir, de voltar à vida, de mudar o rumo da sua caminhada, né? Ela que saía do lugar agradável, agora ela pode voltar para o lugar agradável, com novas possibilidades, com novas relações. E não só ela, mas todo mundo que presenciou aquele milagre tinha agora motivo para sorrir, motivo para viver um tempo de alegria e de festa. E aí eu olho para esse texto e fico perguntando, né? O que esse texto nos ensina? Como ele pode servir para a gente de consolo, de direção, para a vivência da nossa espiritualidade nesses tempos tão difíceis? E eu gostaria de partilhar algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu queria destacar é que ninguém, absolutamente ninguém, está livre da vivência do luto e das perdas, mas às vezes de forma inesperada e não menos debaixo da graça e do amor de Deus, em meio aos lutos que nós enfrentamos na vida, a nova vida, a ressurreição, ela pode acontecer. Foi num lugar agradável, lugar de consolação, chamado Naim, que a morte chegou. Ninguém está livre disso. Portanto, toda e qualquer teologia que promova uma vida sem sofrimento, sem nos chamar para a necessidade da experiência de encarar a dor e os momentos difíceis, a gente precisa ser questionado, né? O texto de Jesus é muito explícito aos seus discípulos, dizendo que eles teriam aflições, mas que eles teriam condição de superar e de viver tudo isso. Ninguém com o mínimo de sensibilidade não se deixa ficar duro, insensível, né? Não se comove pelo momento angustiante e triste que nós estamos vivendo. E é possível que quem me escute agora esteja sentindo na pele essa dor, esse luto, essa angústia, essa tristeza. E aí, minha irmã e meu irmão, se você está com essa angústia no seu coração, eu quero te fazer um pedido nesse tempo. E que essa dor que eu talvez possa estar angustiando a sua vida, não te ensurdeça para ouvir a frase que Jesus disse para aquela mulher, porque essa frase, esse consolo de Jesus não é algo que se restringiu só àquela mulher, mas chega a mim e a você hoje. Não chores. E o não chorar vindo de Jesus, como eu já falei, é muito mais do que secar as lágrimas. Houve naquelas palavras para aquela viúva, junto com o não chores, Jesus estava garantindo a ela que cuidaria dela. E o não chorar na nossa vida tem essa dimensão. Ele pode e deve ser entendido como a garantia de que Ele, mesmo em meio a todo esse caos, está presente com a gente. Muitas vezes nós não nos livramos de passar por situações difíceis, mas que a dor e a angústia dessas situações nunca tire de nós a certeza de que o Senhor está conosco. Ele sofre com a gente, Ele chora, Ele nos consola, Ele nos conforta. Ele inclusive nos ajuda a superar a dor do que perdemos ou nos ajuda a lidar com a saudade, com a ausência, ou ainda, de acordo com a vontade dEle, interfere na nossa existência para que aquilo que a gente perdeu, para aquilo de repente um sonho, um projeto que morreu, se assim for a sua vontade, possa reviver. Aquilo que a gente perde não precisa determinar o fim da nossa caminhada, o fim da nossa existência. Enquanto se caminha apesar da dor, a gente tem a possibilidade de achar consolo em Deus e conforto na companhia das pessoas. Em meio àquela dor, aquela viúva não caminhava sozinha, tinha uma multidão com ela. E enquanto ela caminhava, mesmo com dor, Jesus se manifestou na vida dela. Enquanto nós caminhamos em meio a tudo isso, eu quero te convidar a pensar nisso, a pensar que Jesus é aquele que se coloca com toda a sua graça, com a sua força, com o seu poder
em meio ao nosso caminho. Ele se apresenta como o Consolador, aquele que tem a possibilidade de transformar situações, que nos ajuda a ressignificar a nossa trajetória, nos ajuda a lidar com a ausência de pessoas queridas. Eu creio que esse tempo vai passar. Chegará também o tempo do nascimento de outros projetos, de outros sonhos, de outras possibilidades. E a gente precisa confiar na promessa de que o Senhor estaria conosco até o fim. Ele está conosco, né? E em muitos momentos agindo de forma milagrosa para nos dar uma nova esperança para seguir adiante, mesmo quando o luto surge de forma inesperada na nossa vida. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que em meio aos caminhos de vida e de morte, a consolação é uma porta. É interessante pensar que naquele encontro, né, na porta da aldeia da consolação, se deu o encontro da caminhada da morte e da caminhada da vida. E foi ali na porta da consolação que a morte perdeu para a vida. E aí isso me ajuda a pensar e a refletir que no valor e no poder da consolação. Há valor em consolar, mas há também, irmãs e irmãos, valor em se permitir ser consolada, ser consolado, descansar nas palavras de Jesus e no amparo das pessoas que te amam. A consolação é o lugar onde tudo pode se fazer novo. Com essa mulher, eu aprendo, olhando para a vida dessa mulher, eu aprendo que se tornar alvo da consolação, se permitir ser parado na sua trajetória de dor e de mortes simbólicas, ou às vezes da perda de pessoas que amamos, eu preciso ter coragem, né? A gente tem que se abrir para isso. Mas se abrir para a consolação, e se abrir para a consolação é também se deparar com a possibilidade de experimentar o amor de Jesus por intermédio da vida de outras pessoas que o Senhor envia até você. Aquela mulher, ela não caminhava sozinha na dor dela, e nós não precisamos caminhar sozinhos na nossa dor. Uma multidão ia com ela, e nesse caminhar ela encontrou Jesus e a sua vida foi transformada, a sua vida foi ser ressignificada. Então, se permitir seguir Jesus e seus ensinamentos e a sua prática, né, é um convite para que a gente permita Jesus entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa dor, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E aí, quando a gente se abre para isso, a gente tem a possibilidade de enxergar os processos de morte que estão dentro da gente, de ser sarado e curado ou ter o luto ressignificado. Mas, por outro lado, se permitir ser consolado é importante, a gente precisa ter a necessidade de termos pessoas que, assim como Jesus, param a sua caminhada própria porque se comovem com a dor das pessoas. Quem caminha com Jesus precisa também caminhar como Jesus. Isso significa muitas vezes sair da sua rota, parar a sua rotina, mudar o rumo, chegar mais tarde para ajudar quem precisa. E aí, esse é um convite para a igreja que se coloca como aquela que caminha com Jesus, precisa caminhar como Jesus. E se a igreja caminha como Jesus, ela é instrumento de consolação, especialmente nesse tempo radical de luto e de dor que nós temos vivido. E como Jesus consolou? Como? Jesus consolou articulando palavras, não chores, a ação. Ele toca no cerne da morte daquela viúva, na dor daquela viúva e fala: levanta-te. E é sobre como consolar
sobre uma consolação que articula teoria e prática, que eu queria trazer a última reflexão desse sermão, né? Dessa conversa. Jesus, ele consolou aquela mulher com palavras, né? E aí ele vai e cuida da sua dor emocional. Mas ele não parou por aí. Quando ele toca no filho, no caixão do filho e ordena que ele se levante, ele também faz algo de concreto, dá garantia de sustento e de futuro para a vida daquela mulher. E aí eu penso que o levante-se, ou levanta-te em algumas versões, é também para cada uma de nós, para cada um de nós. É uma ordem para a igreja, para que ela seja sustento na vida das pessoas que sofrem, especialmente as pessoas de maior vulnerabilidade social, as pessoas mais excluídas. Quando eu olho para essa viúva, quem são as mães enlutadas do nosso tempo? Quem são essas mulheres? E aí eu não tenho como não pensar nas mais de 11 milhões de mulheres que sustentam o seu lar, né? Que são chefes de família, na sua maioria mães solos, na sua maioria mulheres negras, que não têm o direito a isolamento social, né? Porque elas ocupam postos, né? Estão ocupando os serviços que são considerados essenciais. Elas são como técnicas de enfermagem, como auxiliares de enfermagem, como assistentes sociais, como auxiliares de limpeza nos hospitais, como enfermeiras, com uma exposição radical ao vírus. Elas estão nos caixas de supermercado. São tantas mulheres em condições de vulnerabilidade. São mães lutadas que perderam seus filhos pelas balas perdidas, que acham sempre corpos de jovens negros, né? Quantas mães enlutadas por conta desse Estado genocida, né? Um Estado racista que mata a nossa juventude negra, que não importa se ela esteja dentro de casa muitas vezes, não importa se ela esteja vestindo uma camisa da escola ou que ela seja membro de uma igreja evangélica, isso não garante imunidade para a vida de muitos jovens negros que vivem na periferia. Então, a consolação da igreja não pode ficar só em palavras, precisa articular palavra e ação, especialmente para transformar a vida de pessoas que estão em maior condição de vulnerabilidade. A igreja precisa se colocar como possibilidade para quem se encontra sem oportunidade. Esse levanta-te me convida a agir como indivíduo, como cidadã, né? Mas também me convida a agir como comunidade de fé, como igreja. E é na consolação que deriva da compaixão, da empatia, articulada com palavras e ações, que a vida vai ganhar, que a morte vai perder lugar, né? O Senhor nos chama a uma consolação que seja de fato poderosa e transformadora. Quem deseja caminhar com Jesus precisa entender, primeiro, que eu tenho que parar diante dos sinais de morte e de quem sofre com o luto. Eu preciso entender qual é o meu papel à porta da cidade, que muitas vezes eu vou ter a possibilidade de tocar no cerne do problema e interferir para que aquelas mortes evitáveis sejam de fato evitadas. Que é o meu papel como igreja do Senhor consolar pessoas vulneráveis com afeto e ações que trabalham pela garantia de direitos. Jesus, ao se apresentar para aquela mulher, ele deu a possibilidade de que ela voltasse para o lugar agradável, para o lugar tranquilo. Deu a ela a possibilidade de seguir vivendo e de seguir sonhando. Mas não só ela, todas aquelas pessoas se alimentaram da presença de Jesus de uma forma muito poderosa. Irmãs e irmãos, que a gente tenha certeza da presença e do amor de Jesus para mudar a nossa trajetória, porque o Senhor também se achega a nós.
e que a gente tenha o compromisso de responder amorosamente ao seu chamado, para que a gente seja instrumento de vida para ressignificar a vida das pessoas com as quais nós encontramos pelo caminho. Eu sei que essa igreja tem seguido esse chamado, então que Deus siga abençoando vocês, o trabalho de vocês de forma muito especial. Feliz aniversário, Igreja Metodista de Vila Planalto. E eu gostaria de orar com vocês. Senhor, muito obrigada por esse tempo de partilha, tempo que o Senhor se revela com palavras e com ações, e que não está restrito só à atuação na vida desta viúva, Senhor Deus, mas disponível na minha vida e na vida de cada uma e cada um que me escuta. Que aqueles e aquelas que estão enlutados ou que sofrem pelas perdas por conta dessa pandemia, perdas diversas, que a tua mão poderosa vá ao encontro de cada um e cada uma, que eles e elas se sintam amados, acolhidos, encorajados e encorajadas por ti a se levantar e a seguir confiando de que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Usa-nos também como instrumento para abençoar a vida das pessoas que sofrem. Obrigada por essa igreja. Continue derramando do teu amor, da tua graça, e que essa igreja seja um luzeiro nesta terra, Senhor. Que essa igreja, Senhor Deus, seja a bênção que ela vem sendo até aqui, e que novas possibilidades de uma atuação consolatória que articula palavras e ações possam ser reveladas para essa igreja para o próximo ciclo de vida que se inicia a partir de agora. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco. Obrigada pela equipe pastoral, pela liderança dessa igreja, por cada família. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bem, gente, é isso. Um beijo, que Deus te abençoe, que Deus te sustente. E mais uma vez, muito obrigada pela possibilidade de ter partilhado essa reflexão com vocês. Tchau, tchau. Até breve, se Deus permitir. Graças a Deus pela palavra proclamada. É muito bom ouvirmos a voz do Senhor. É muito bom quando Ele nos anima, Ele nos fortalece e nos exorta a seguirmos em frente. É muito bom recebermos o vigor da parte de Deus para continuar lutando, encarando os desafios da vida com fé, amor e esperança. Isso tem sido uma realidade, enfrentarmos momentos difíceis como este que estamos passando em nosso país, marcado pelo coronavírus. Mas graças a Deus que Ele tem nos ajudado, Ele tem nos inspirado, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha e por isso nós não tememos. Erguemos a nossa cabeça, enchemos o nosso peito e seguimos em frente, porque temos afazeres, temos coisas a realizar e Deus segura na nossa mão e nos ajuda a seguir. Muito obrigado a todas as irmãs e irmãos que cooperaram com este culto, que puderam oferecer um pouco do seu tempo para participar na elaboração deste culto, do desenvolvimento, na organização deste culto. Também quero agradecer a você, que aí está, meu irmão e minha irmã. Que Deus possa lhe animar. Encha-se de vida, encha-se de esperança, de paz e siga em frente. Vamos continuar construindo uma linda história como tem sido construído até este momento pela nossa igreja, debaixo da graça do Senhor. Então, nesta hora, eu quero convidar você para que feche os seus olhos, abra o seu coração a Deus, para nós orarmos e, em sequência, recebermos a bênção da parte de Deus. Coloque as suas dúvidas, coloque as suas inquietações, coloque aquilo que tem trazido alegria ao seu coração também. Coloque todas essas coisas. E Deus, que é a fonte de todo bem, certamente vai lhe abençoar
uma vez mais. Vai lhe ouvir, vai lhe ajudar e vai responder o seu clamor. Deus é fiel. Ele não muda. Ele responde às nossas orações porque Ele cuida das suas filhas e dos seus filhos. Então, com fé, nessa hora, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Graças te damos, ó Deus da vida. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força. Tu és aquele que nos dá o sustento para seguirmos na jornada da vida. Ó Deus, muito obrigado pelos desafios que a Tua palavra nos trouxe nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações e nos ajuda a enfrentarmos tudo aquilo que precisamos enfrentar. Ó Pai, que a Tua palavra continue ecoando dentro da gente ao longo desta semana. Rogamos em favor dos Teus filhos e filhas que estão sofrendo nesta hora, porque tem algum parente que está no hospital, porque também está sofrendo com a perda de alguém. Ó Deus, anima esta mulher, anima este homem, coloque-o de pé, coloque-a de pé. Ó Deus querido, que a nossa voz chegue até o Teu trono, que o Senhor nos acolha, que o Senhor possa fazer com que a Tua vontade prevaleça e que nós, com calma, possamos aguardar o Teu agir e continuar lutando, olhando para o alvo que é Cristo. Obrigado pelos 38 anos de vida da Tua igreja. Te agradecemos por cada pessoa que cooperou com essa história e continuará cooperando. Muito obrigado, Deus. Nós somos imensamente gratos a Ti, porque se o Senhor não estivesse conosco, nada disso poderia ter acontecido. Mas o Senhor é a razão de existirmos, o Senhor é a razão desta igreja estar aqui. Por isso, Pai, muito obrigado. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude nesta nova semana. Se porventura acontecerem momentos difíceis, que possamos reconhecer que o Senhor está conosco e nos ajuda a enfrentarmos as batalhas. E se acaso momentos alegres surgirem, que possamos engrandecer o Teu nome, pois só Tu és digno. O Senhor é a razão de toda a nossa alegria. Graças te damos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que possamos nessa hora receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai bondoso, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana, uma semana cheia de vida, cheia de alegria, na certeza de que Deus está conosco. Feliz aniversário, Igreja Metodista em Vila Planalto. Vamos festejar, vamos nos alegrar. Que tenhamos uma semana alegre, em nome de Jesus. Até mais. Deus abençoe. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus
Deus nos guarde bem no seu poder, pelo seu poder e do seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu